Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. É isso aí, gente. Uma boa tarde, bom dia ou boa madrugada. Eu não sei que horas vocêzinho ou vocêzinha está assistindo, mas está começando o Sindicato da Cultura, edição número 215. Nesta quinta-feira, hoje é... Ai, caramba, meu calendário, hein? 24 de setembro, certo? De 2020, esse ano danadíssimo que está correndo aqui e atazanando a vida de muita gente, né? Esse é o Sindicato da Cultura diretamente, ou melhor, indiretamente do SINDCT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos, para toda a galáxia, diretamente do meu dorm office para Zeta Reticulum, certo? Onde quer que pegue a internet, você pode acessar o Sindicato da Cultura, a Web Rádio CT e os nossos programas que estão indo ao ar, certo? Lembrando que é youtube.com/radioct, que é mais legal, você se inscreve no canal e fica por dentro de tudo que está rolando, compartilha o link depois, se você sentir no seu coraçãozinho que isso te tocou, ou então você vai pelo facebook.com/radioctface, lá também você pode compartilhar, lembrando que esse é o Sindicato da Cultura, edição número 215, decolando, certo? Hoje temos aqui uma pessoa que já esteve com a gente, muito especial, Regiane da Silveira. Uma boa tarde para você, Regiane, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Uma alegria estar aqui de novo. Massa demais, né? Da outra vez a gente esteve no estúdio, a gente podia se falar de perto, hoje em dia não pode mais. Sim, com certeza. Mas tá bom. É bom que a gente conhece também um pouco da casa um do outro agora. Eu tô olhando, esse aqui é um caixote, eu queria um desse, hein? Legal, hein? Aqui do lado, assim? É daqueles... Tem um nome chique, é os nichos. São nichos. Os nichos. Mas é uns caixotes. Você prende ele. Legal demais. Regiane esteve com a gente na outra ocasião com o Fábio Damuzzi falando sobre a cultura brincante, né? Se eu não estou enganado, foi no Sindicato da Cultura, edição número 128, antes do Apocalipse. Na época de... Faz quase um ano, mais ou menos, né? Porque foi naquele período de Dia das Crianças, chegando ali, não foi? Olha, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que a gente não tinha ideia de que viria uma pandemia. Tava todo mundo feliz, se encontrando, tomando café lá. Foi bem tranquilo nesse aspecto. Tava dividindo até o copinho de café, né? Dividindo até o copo de café, exatamente. Legal demais. E aí, Regiane, eu queria saber como é que anda essa questão dessa cultura brincante, né? Durante esse período de isolamento social, porque escola não tem mais... Encontro de criança também não pode, porque a galera não consegue controlar nem piolho, vai controlar a Covid? Como é que faz? Complicado, né? Então, eu tenho duas vertentes, né? Tem do que eu percebo que acontece, que a gente estava até conversando um pouco antes da gravação, de como que tem sido isso, né? Principalmente para os professores, né? Para os educadores, talvez até para os brincantes, né? Então, as pessoas têm se reinventado, isso que eu tenho percebido, assim, tem tido muita atividade online. As atividades que eu fazia particularmente, ainda mais com o Fábio, a gente parou, porque o Fábio e eu, a gente mora em casas diferentes, né? Assim, não somos da mesma família. Então, por conta até de questão de ensaio, assim, a gente resolveu não ficar se encontrando por conta da gente ter contato também com pessoas de risco. Então, a gente achou mais saudável isso. Mas eu sigo assim no meu Instagram e às vezes a gente vai trocando umas figurinhas, a gente tem alguns planos e planeja assim algumas atividades um pouco diferentes, né? Mas a gente esse ano deu uma repensada assim por conta disso, porque acho que o brincar é importante, mas também olhar para a saúde foi primordial, pelo menos para a nossa dupla de brincantes assim. Então, o Fábio fez algumas atividades também por conta dele e eu fiz algumas por minha conta. A gente continua dizendo, né, que somos o vira-cambota, mas tá uma cambota para cada lado, assim, ó. Mas estamos virando cambota. Massa. É isso. As atividades que eu fazia na prefeitura até fevereiro, né, eles pararam por conta que são atividades em grupo, né? Eu trabalho bastante com grupos, assim. Então, aí eles deram uma pausa e essa atividade, infelizmente, eles não quiseram transformar em online. A gente está numa briga desde março para que a gente consiga voltar essas atividades online. E
E aí uma coisa que eu tenho feito bastante, que tem sido, talvez até abra uma empresa daqui a um tempo. Olha! Eu tenho montado um monte de kit. Olha, o que eu tenho feito de kit de brincadeira não tá na história. O kit de brincadeira? E como é que tem? O que tem nesses kits? Então, porque um dos lugares que eu trabalho com pessoas com deficiência. E eles também são de um grupo de risco, né? E eram em grupos. Então, agora a gente pensa em algumas atividades e faz um kit para eles levarem para casa e lá eles desenvolverem, né? Brincar, fazer as atividades dele. Então, vai de tudo. Tem de dominó, teve no folclore, agora a gente fez bilboquê, agora a gente fez uns barangandãs. E é legal porque é tudo muito adaptado. Então, é algo que, às vezes, na rotina que a gente estava antes, que era uma correria, não dava para ficar adaptando tanto. E agora eu tenho tempo, assim, para olhar e falar, essa pessoa segura com a mão, tem a mão assim, então como que ela vai brincar? Então eu tenho conseguido pensar um pouco mais nisso, assim. Tenho tido um pouco mais de tempo. Que interessante isso, né? Porque realmente, em alguns casos das crianças, né, por exemplo, que você trabalhava bastante, as crianças estão com bastante tempo vago, por assim dizer, né? Que não tem mais, dificilmente tem contato com outras crianças, não tem mais aquela coisa da escola, as escolas em tempo integral, quem ficava em tempo integral já não fica mais, né? As que tinham atividades em outros espaços, projetos da prefeitura, etc., já não podem mais, e aí teve que se reinventar nessa questão de ficar em casa, porque, bicho, eu não sei, eu posso falar pela Cecília, minha irmãzinha aqui, cara, a menina tem uma energia danada, meu irmão, tem que inventar uma coisa a cada 15 minutos, e agora? E agora? E agora? E agora? E aí, não deixa de ser importante ainda a profissão do brincante, nesse caso, né? Com certeza, porque a criatividade está lá, né? A gente só está preso em casa, mas essa energia que tem de querer criar, de querer se desenvolver, continua dentro da gente. E o entendimento, né, da criança é diferente do nosso adulto, né? Que pensa, putz, estamos numa pandemia, é um saco, também gosto de ir pra rua, mas a gente pensa, a criança, cara, não cabe dentro de si nesse sentido, né? Então... É verdade. Eu tô indo trabalhar alguns dias de bicicleta, né? Então eu desço aqui tem uma ciclovia bem grande aqui na Zona Sul, e aí eu vou de bicicletinha. E às vezes, quando eu volto, eu encontro alguma das crianças que fazem oficina comigo, de bikezinho, assim. Aí eles me veem super legal. E aí, tia? É muito legal. E aí eles vão comigo na ciclovia, aí eles me enrolam um pouco, falam, e aí, você não tinha que estar em casa, né? Eles tudo sem máscara, até sem explicar, né, pra criança. Aí vai, conversa, mas eu percebo a necessidade dele, porque a gente... é bicho muito sociável. O ser humano, ele é bicho que gosta de gente, né? Pelo menos se não tiver nenhuma questão psíquica aí, né? Mas a gente gosta de estar em comunidade, né? E para eles é difícil entender isso. O ser humano só desenvolveu, acho que o ponto que ele desenvolveu justamente por causa da sociabilidade, da linguagem, né? Do caráter social que é o ser humano, né? Eu acredito nisso, pelo menos. Não sei se existe alguma coisa que comprove essa... Não, tem um livro aqui, eu não tô com ele aqui, mas daquele do Harari, da história da humanidade, um negócio assim. Eu li alguns trechos, eu não li inteiro. E aí fala da questão de que a gente se desenvolve, parte do desenvolvimento da humanidade é você estar em conjunto. Tem até uma coisa que ele fala lá que é muito legal, que é a teoria da fofoca. Porque quando a gente fala fofoca do outro, a gente acaba que se interessa, né? Então a gente cuida também, né? O que tá acontecendo, assim. Faz parte da gente, assim. Não pode falar isso muito alto, não, que os jornalistas vão ouvir, vão ficar se achando. Tá se achando, bicho curioso. Regiane, já que a gente falou em livro e reinvenções, falou que reinventou essa questão de adaptação de brinquedos, personalizou esses kits, né, de mandar kits de brinquedos para os espaços que você trabalha. Uma reinvenção aconteceu também aí, uma revolução, por assim dizer, no seu processo. Desde março, como nós estamos parados, cara, quem diria, hein, cara, março, velho, eu nunca imaginei que ia estar setembro, a primavera chegando e eu aqui dentro de casa. Mas você utilizou esse tempo de uma forma muito sábia, né? E lançou um livro. Sim. Conta pra gente um pouco desse processo. Só me retratando, as coisas que eu faço dos kits, não faço sozinha. Eu tô numa equipe da onde eu trabalho, que trabalha com pessoas com deficiência. Então a gente pensa junto e aí isso faz parte do serviço, que também foi adaptado por conta da pandemia, né? Só para não achar que eu faço sozinha, eu faço com uma galera.
Então, o que acontece? Aí começou esse apocalipse, como diz você, né? Essa pandemia muito louca. E aí me deram férias em março. E eu, assim como a sua irmã, sou uma pessoa agitada. Que fiquei bem pirada aqui em casa, assim, né? Aí eu estudo bastante questão de rotina, de organização, de produtividade. E aí eu falei, gente, então tudo que eu uso com as pessoas que eu atendo, né, que eu trabalho, eu vou pensar agora, tá na hora de olhar para mim. E aí foi quando eu falei, bom, vou começar a escrever o que tá aqui dentro de mim. Porque a escrita, ela é um processo muito... Ela ajuda a gente a organizar os nossos pensamentos. E eu uso isso muito nos grupos que eu faço, assim, tanto grupos voltados para a cultura, propriamente, mas também nos meus grupos terapêuticos. Então, eu uso bastante a história, o conto, o teatro, a música. Então, assim, a arte, ela vem muito forte nisso. E aí foi quando eu comecei a escrever. Então, tava braba, putaça com alguma coisa, eu ia lá e escrevia. Tá louco, eu escrevi. E aí isso foi, eu fui escrevendo. E foram 15 dias. Aí, depois desses 15 dias, acho que eu tinha uns 27 contos por aí, escritos. E aí eu olhei aquele monte de conto e falei, e agora? Como é que eu faço com isso aqui? Nunca tinha... Tem um monte de gente que eu conheço que publicou livro, mas eu mesmo nunca nem tinha me interessado, assim, tipo, não sabia nem que mundo era esse. E aí eu comecei a pesquisar. E eu falei, bom, então a minha meta é 30 contos. Aí eu peguei e escrevi mais 2, e eu falei, então eu vou publicar esse trem aqui. E aí são contos pequenos, assim, chega a ser uma página, no máximo 1,5. Mas você já tinha esse hábito de escrever, assim, por assim dizer? Na sua vida, no seu cotidiano? Sim, eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei. Mas, assim, nunca dessa maneira. Eu escrevo, tenho um monte de caderno, eu escrevo nos trabalhos que eu faço. Eu que sempre faço os relatórios, assim, eu gosto. É algo que eu gosto de fazer. E aí foi isso, aí eu comecei a fuçar. Aí eu comecei a perguntar para uns escritores aí, como é que faz isso aqui, transformar em livro, né? Não sei como é que fazia isso. Parece simples, né, pô? Eu escrevi já era, pô. É nada. Tipo, e agora? E é isso, porque eu falei assim, bom, é que esse ano, né, de pandemia, que ele sirva para alguma coisa nesse aspecto. Porque quantas coisas, às vezes, a gente pensa, a gente sonha e a gente engaveta. Eu falei, não, isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui eu vou transformar em alguma coisa. E aí eu fui pesquisar. E eu falei com os escritores aqui de São José, uma galera que é mais famosa, assim. Aí, não, manda pra editora, porque a editora é que tem que pagar. Eu falei, mano, Harris Mortal, não dá. Nunca lançou nada, né? Tem essa coisa assim que eu não sei, né? Eu imagino no mercado editorial, mas é uma coisa que também reverbera em outros mercados, né? As pessoas pedem, por exemplo, vou participar do edital, manda seu portfólio. Mas peraí, como assim portfólio? É o que eu tenho agora, entendeu? É o que eu tenho agora. As publicações, os trabalhos, eles têm que ser avaliados pela qualidade que ele tem, independente do que a pessoa tem atrás dela, né? Pô, se a pessoa já participou de um tanto de coisa, por que ela vai precisar estar ali, né? Ué, vou contratar vou contratar um músico no meu festival. Mas esse cara já tocou. Beleza, as empresas têm todo o direito de ir atrás de audiência, mas se você valoriza o trabalho do cara pelo que ele é agora, pelo trabalho em si, ou do cara ou da cara, você contrataria ele ou ela sem nenhum problema, né? Sim. E é isso, assim, eu acho que dá talvez para usar as duas coisas, né? Dependendo se você já tem uma ideia, contrata alguém que você já conheça o trabalho, ou também para a gente dar valor nas pessoas que estão produzindo, né, naquele momento. Igual você falou, Independente do currículo, né? Independente do currículo, né? Exatamente. Eu mesma, assim, a minha formação, a maior formação, assim, acadêmica, ela é toda terapêutica. Mas paralelamente, eu sempre trabalhei com arte. Então, quando eu quis, quando eu quero mergulhar um pouco nas questões artísticas, eu tenho que sair fuçando o que eu consigo transformar uma coisa na outra, assim, sabe? Isso aqui serve como artístico, isso aqui é terapêutico, então, porque eu falo, não sei por que a gente tem que ficar caçando, assim, né? Tem várias interseções nesse caminho aí, eu acho. Aí eu vou, não, isso aqui serve, eu vou construindo aquilo. Que legal. Aí foi isso. E aí, qual foi a forma que você decidiu para poder lançar? Então, primeiro eu segui o passo do pessoal. Eu peguei e mandei para as editoras, não sabia nem que editora, eu saí fuçando. Que livro que eu gosto? Eu peguei o livro que eu gosto, vi aonde que foi... O que fizeram? Aí eu mandei lá e o pessoal falou, tá bom.
Vou ver. Recebemos, ok. Aí eu falei, acho que esse caminho vai ter que... E aí foi legal porque eu comecei a pesquisar e eu descobri que existem profissões que eu nem sabia que existia. Eu não me lembro bem o nome, mas é, por exemplo, uma pessoa que é quem faz a mediação entre os escritores e a editora. Ele é como se fizesse a seleção, assim, Um sabe? empresário de jogador de futebol. É isso. Eu falei, nossa, existe isso. Não sabia. Beleza. Aí eu vi que tinha que fazer um monte de cadastro. Eu falei, nossa, na biblioteca não sei das quantas. E tinha que diagramar. Eu falei, caramba, que mundo que eu nunca vi, né? Abre o livro, acho que tá, beleza, a galera escreveu. Pronto. Nossa. Aí foi quando eu falei, tá bom, eu vou precisar de ajuda, né? Assim. Aí eu peguei e vi, aí eu vi que por esse caminho da editora falar, nossa, Regiane, você é maravilhosa, eu vou Descobrimos publicar um o seu talento. livro. Eu vi que eu falei, acho que eu vou ter que procurar outro caminho, vou pedir ajuda pra minha mãe, né? Tipo, a minha mãe me acha maravilhosa. Se tem uma pessoa que acredita no meu talento, essa é minha mãe. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a fuçar. Eu conversei também com várias pessoas que estavam publicando o livro e vi que tem muita gente que lança edital e tudo mais, né? Mas aí o que eu pensei? Eu falei, mano, aí eu junto, faz de conta que eu vou na editora e vejo quanto que fica. Ah, é X. Aí eu vou e pago a pessoa. Aí tá bom, aí depois eu vou ter 100 livros aqui. O que eu vou fazer com esses 100 livros? Tem que dar um Vou jeito usar de distribuir, né? eu falei, quem que vai comprar o livro que não conhece que eu sou, né? Vou usar de coisa pra segurar minha porta, né? Então, aí eu foi... Vai pôr nos nichos, vai encher os nichos. Vou pôr um monte igual aqui. Aí o que eu tive a sacada, eu falei, acho que eu vou fazer um financiamento coletivo. E aí no financiamento coletivo que eu fiz, que é a famosa vaquinha, aí eu saí procurando como é que funcionava. Primeiro eu fiz os orçamentos, peguei 3 editoras de indicação, que aí eu descobri que existe, né? A editora real, que é aquela que as pessoas que me indicaram falaram, que ela pega o seu livro, ela faz seu livro, ela vende, ela faz a propaganda e te dá uma porcentagem por capa. E tem aqueles que eles chamam que são editores, mas na verdade eles são prestadores de serviço, que são editores também, mas eles na verdade eles vendem o livro pro autor. Então foi nessas que eu fui, peguei os orçamentos delas. E aí eu peguei 3 orçamentos, mais ou menos, e vi quanto que ia ficar. E aí eu fechei o meu financiamento coletivo, a vaquinha, a partir de um orçamento. E aí foi isso. Aí eu fucei algumas plataformas e eu fiz por uma que chama Benfeitoria. Porque eu gostei do jeito dela, assim, eu achei legal. Mas tem várias. Tem Catarse, tem o Kikante, tem um monte. Tem a vaquinha. Tem a vaquinha, com K, né? É, exatamente. Crowdfunding. Então, É um nome chique pra isso. E aí eu falei assim, bom, vou fazer. E aí foi legal, porque eu nunca tive essa pegada, assim, de fazer as coisas online, assim. Nunca tive muita paciência, assim. Eu sou uma pessoa que não gosta nem de ficar pedindo coisa no iFood, que eu tenho preguiça de ficar fazendo cadastro, assim. Verdade. Me passa o telefone mesmo, vai. Daqui que eu ligo, sabe? Mas eu falei, bom, agora é hora de se reinventar, né? E aí eu fiz a vaquinha, né? O crowdfunding. E deu certo. Em 15 dias. Peguei e falei, não, 15 dias para levantar essa grana. E aí eu me propus, eu fiz 13 dias de live seguidas no Instagram. Nossa, e fui pentelhando. Menina. Fui tipo todo dia. Aí eu pegava um conto, não meu, né? Um conto que eu gosto e uma música que eu gosto. Aí eu cantava, fazia pergunta pra galera e contava a história. Tá, mandei mensagem pra todo mundo que eu conheço. E aí, no 13º dia, a gente bateu a meta da vaquinha. Foi super legal. Olha pra você ver como é que é as coisas, né? Você tava pensando assim, pô, preciso de uma editora que acredite no meu talento. Mas no fim das contas, várias outras pessoas acreditaram. E o que é melhor, são pessoas que vão ler o seu livro sem pensar nesse viés que a editora leria, que seria tipo assim, vende ou não vende. Basicamente, as editoras, eu imagino, a maioria delas pensam isso também, vende ou não vende. E agora claro, que é o serviço deles também, né? Você buscou uma alternativa coletiva para lançar o livro e conseguiu. O livro chama E se o Mundo Não Acabar, é isso mesmo? Isso mesmo. Tem aqui a capinha dele, peraí. Mostra pra gente. Peguei um aqui. Esse aqui, ó. Uau! E se o mundo não acabar. E eu tirei a foto, olha que legal. Do girassol.
É mesmo? E é legal porque o girassol é assim mesmo, você acredita? Olha. Ele é mais vermelho que amarelo. É bonito, né? Bonito demais. Eu tirei foto, é lá da horta do Marcelo no Ecopat que você tava falando. Olha só, que legal, hein? Legal, né? Bonito. Bonito E aí demais. quem me ajudou a pensar na capa também foi uma amiga minha, a Bárbara, mas também o cara da editora, que era um querido, um senhorzinho lá. Querido, querido. Qual editora que lançou? Chama Tachyon. Aí quem me ajudou foi o seu Aloísio. Mostra muito atencioso. Eu super recomendo. Ainda bem que você falou aqui, porque eu tinha escrito o nome da editora aqui, eu ia falar Taishon. Eu falei... Eu ia falar Taishon. A editora Taishon. Sacanagem. Tachyon. Não, eu falei, eu dei essa também. Um dia que eu falei assim, é Tachyon. Aí ele, ele não me corrigiu, ele falou, isso, Tachyon. Eu, tá bom. Alô, é da Taishon? É aí que vende livro? É bem isso. Os matutos no feed de internet. E aí o legal do financiamento coletivo é porque eu fiz 3 recompensas. E em todas elas tinha o livro. Porque a minha ideia é que a galera tivesse o livro, Sim. né? Então, perfeito. Aí foi. E aí duas das recompensas também tinham o livro. Uma era o livro autografado, se achando. Maravilhosa. Olha, isso pode valer muito dinheiro lá na frente, hein? Desacredita, o segundo. Não. Não desacredita. Tô fazendo umas dedicatórias piteuzinhas, assim. Eu falei, bom, tá gostoso. Assim. Aí o segundo era o livro e também o encontro que a gente vai fazer para escrever um conto junto. Vou juntar uma galera e a gente vai escrever um conto. Olha, um processo de oficina. E o terceiro também. Um processo de oficina. E o terceiro era o livro, esse encontro, mais o livro mais um nome nos agradecimentos. E aí tem um monte de nome no livro, assim, todo mundo. Uma parte, né? E aí eu escrevo que essa é só são só um pouco das pessoas que ajudaram, porque teve muito mais gente que ajudou. E esse que acho que foi um processo gostoso, né? Porque aí parecia que o filho não era só meu. Tava todo mundo esperando, assim, nossa, bateu. Que legal, velho. É muito gostoso isso, né? Essa sensação de ter um público já que acredita no seu trabalho e que não só fortalece com compartilhamentos, mas também fortalece adquirindo, né? E consumindo aquilo que você trampa. Agora, o que eu tô curioso para saber é do gostinho do recheio. Lógico que você não vai falar o que tem dentro, mas assim, deixar pelo menos aquela ideia pra gente. E se o mundo não acabar? Às vezes eu penso nisso, eu falo assim, cara, na hora que a quarentena acabar, ou que quarentena, né? Mas assim, na hora que puder sair do isolamento social aí, como é que vai estar, cara? O que eu vou fazer, meu irmão? Já nem sei, mas acho que eu nem sei mais andar na rua mais não. Não sei mais não. Sabe? A gente não sabe mais cumprimentar os outros, que a gente vê as pessoas e fica assim, cotovelo, é muito esquisito. Mas então, o miolo dele, o livro, ele surge das questões que a gente está vivendo agora, né? Então, desde mais, quando a gente começa a ter aquele monte de notícias, essas coisas que a gente tem incomodado. Então, cada conto vai relatando as coisas que eu vivi. E aí, as coisas que eu fui observando, assim. As coisas que as nossas dificuldades, essa questão da higienização, da tecnologia, dos vizinhos. Por exemplo, eu moro aqui num condomínio que eu falo, parece o jambalaya. Eu sei o nome do vizinho da frente. Então, eu fui escrevendo a questão do coronavírus. Então, isso no mundo não acabar, isso aí é o que a gente vai lembrar. E tomara que a gente só lembre dele, né? Que a gente consiga lembrar de tudo isso daqui a uns anos. Então, que a gente tem um sacode nesse ano. Assim. Tem um caráter crônico, de crônica, Sim. os seus contos. O livro. Sim, exatamente. Ele vai relatando. Tem um dos primeiros contos que eu escrevi foi de uma cachorra. Olha isso, porque eu comecei a ir trabalhar de bicicleta e eu descobri que tinha uma cachorra morando no bicicletário do prédio. Olha. E aí eu vou descrevendo assim, tipo, por que tem um cachorro abandonado, coisas que eu só comecei a observar por conta disso. Porque enquanto eu vou de ônibus, eu não observo nada disso. Aí quando eu vou de bicicleta, eu observo o que acontece no condomínio, eu observo o meu trajeto, eu observo tudo. Eu observo girassol, eu observo as coisas. Legal isso, porque eu penso muito sobre isso. Tem uma música do Luiz Gonzaga,
que chama Estrada do Canindé, que ele fala assim, tem coisa que para modo de ver o cristão tem que andar a pé, né? Aquela, ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada, lua branca, com a gente andando a pé. Mas enfim, porque a gente tem uma outra percepção da cidade, andando de bicicleta, andando a pé, andando de ônibus, andando de carro, são outras percepções. Isso é muito interessante, que me fez lembrar também uns dados que quem estava levantando era a Gica Atômica, a Gisele, que teve num programa nosso junto com Sofia da Vida, que ela fez a contagem de como aumentou o número de ciclistas na cidade, especialmente na ciclovia da Zona Sul, se eu não estou enganado, os dados dela. Eu posso estar enganado em relação a isso, porque hoje eu vi e lembrei que ela estava fazendo essa parada de uma militância em torno da bicicleta para que as pessoas andassem mais como transporte seguro para o Covid, como também solução para o trânsito da cidade, né? Isso é Sim. muito massa, mas é apenas um parêntese nessa história. Agora, Não, mas é uma mudança, né? Eu percebo muito mais gente fazendo caminhada, muito mais gente andando de bicicleta. Tem mudado, assim, a percepção. Peraí que meu gato quer Opa! participar. Coisas de casa. Muito agora. mais gente fazendo as coisas, né? Sim. Olha. Inclusive, na quarentena, uma gata, agora que o gato já entrou aqui, ó, uma gata da rua entrou na minha casa e pariu. Temos 4 filhotes em casa. Se alguém quiser um gato, aproveitando esse momento, qualquer coisa vocês entrem no perfil da Regiane que você vai ver a foto dos gatos, filhotes. Os gatos são os queridos. Pelo menos entretém a gente. Ó. Que massa. Regiane, e para a gente adquirir esse livro, como conseguimos? Agora, nós que não participamos do financiamento. Então, pode falar comigo no perfil, no Instagram, regiane.dasilveira, ou no Facebook, Regiane da Silveira, ou também tem a editora tá vendendo, a Tachyon. Pode entrar lá e pedir que eles também pedem. O valor dele é R$25. Legal demais. E são esses 2 meios. Os links estão devidamente colocados na descrição do YouTube e também do Facebook para vocês que quer adquirir se o mundo não acabar. Legal demais. Links, etc. Deixa eu te perguntar, aparecem. Diga lá. O que você fará se o mundo não acabar? Que é uma pergunta que eu faço. Eu vou montar na minha viola e vou rodar em cima dela. Por aí. Esse, na verdade, era meu plano para 2020. Rodar o máximo possível tocando por aí, numas esquinas aqui de São José mesmo e de outras cidades aí que eu gosto de sempre estar rodando, né? Era meu plano para esse ano. Mas aí com essa questão de ter que ficar, a gente aceita, né? Trabalha. E bom que pelo menos quando eu voltar, acho que eu vou estar tocando um pouquinho melhor. Ai, que bom. E você, o que você vai fazer se o mundo não acabar? Eu vou mais pra praia. Com certeza. Bom demais. E eu acho que o que eu fiquei pensando, se o mundo não acabar, é aproveitar melhor o tempo. Porque eu tava numa rotina muito louca, de muito trabalho. E aí, depois disso, deu um estalo em mim, assim, de parar um pouco, sabe? De ter tempo para respirar. Há muitas coisas que a gente gostaria, por exemplo, esse livro, né? Muitas coisas a gente poderia ter desenvolvido na nossa vida fora, né, da questão do isolamento social. Antes disso, às vezes a rotina engolia a gente, né? Essa ansiedade, às vezes a gente dissipa ela em outras coisas. Agora eu vejo que está muito voltado para a questão do celular, né? Somos androides mesmo, né? Galera, o tempo todo no celular, no celular. Mas se a gente parar e observar um pouco o nosso dia a dia, a gente está tendo É porque agora as coisas já estão muito confusas, né? Já voltou sem melhorar. Mas a gente consegue observar... É uma quarentena meio meia boca, assim. Já era. Meio que já era, mas aí quem que se cuida, corram para as montanhas, né? Virou mais ou menos por aí. Não corram para a praia. Não. Ainda não. Aguenta a mão aí, gente. Mas, Regiane, muito obrigado pela sua presença virtual aqui. O papo foi muito massa. A gente vai chegando aqui nos finalmente do Sindicato da Cultura. Lembrando que esse Sindicato da Cultura é edição 215 indo ao ar aqui pela Web Rádio CT. E para você acompanhar os trabalhos, esse entre outros, da Regiane da Silveira, tem as redes sociais aí, tudo direitinho para você dar aquele clique no seu mouse ou a dedada no seu smartphone, certo? E chega lá e confere e adquire o trabalho se você sentir no seu coraçãozinho.
certo? Muito obrigado, viu, Regiane, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, é sempre gostoso bater um bom papo. E aí, quando a gente puder, a gente toma um café de novo aí. Nossa, pelo amor de Deus, tô morrendo de saudade daquele estúdio lá, do ar-condicionado gelado, essas coisas. Mas enfim, coisas da vida. Daqui a pouco a gente volta. Se você quiser deixar beijos e abraços, a rádio serve para isso. Eu só faço rádio para isso, para mandar beijo. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, né? Pros meus gatos que nasceram aqui. Meus gatos, eu quero mandar beijo para todo mundo que ajudou, né, na vaquinha. Eu tenho esses nomes chiques assim, mas até quando eu ia fazer a propaganda, eu colocava uma vaca, assim, era bem engraçado. Eu agradecer, porque uma das coisas que eu percebi é que a gente pode sim fazer muita coisa. E que o mundo precisa de gente ousada. Então, eu mando um beijo para todo mundo que tem se reinventado, todo mundo tem se desafiado. E é isso. Legal demais, gente. Eu acho que a gente vai sair aí dessa situação para melhorar o mundo. Alguns vão sair para piorar, mas a gente vai sair para melhorar e a luta é sempre essa. Sempre foi e não vai deixar de ser depois disso, né, Jane? É verdade mesmo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Esse Sindicato da Cultura, edição 215, dando um tchauzinho, uma tchauzinha. Muito obrigado pela sua audiência, você que está sempre acompanhando a gente por aí nas redes sociais, facebook.com/CTFace, youtube.com/CT e no Instagram, @webradiocT. Valeu? Obrigado ao SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, que está sempre ajudando a gente aí na divulgação da cultura no Vale do Paraíba e em toda a galáxia. Vamos longe, certo? Muito obrigado mais uma vez, Regiane. Um beijo a todos, certo? E até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.